Olá, pessoal! Como vocês vão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre as consequências das definições de logaritmos, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, pela primeira consequência, que diz assim: o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. Então, se você tem um logaritmo, o logaritmando é 1, seja qual for o valor da nossa base, a resposta é zero. Então, vejam aqui os exemplos. Logaritmo de 1, base 7, dá zero. Logaritmo de 1 na base 1/5, dá zero. Logaritmo de 1 na base 0,4, dá zero, tá? Então, não pensa muito. Viu lá, logaritmo de 1, já sabe que isso dá zero. Vamos para a segunda consequência. Quando a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo é sempre igual a 1. Então, repara, se a minha base e o logaritmando forem o mesmo número, a mesma quantidade, o nosso resultado é 1. Então, aqui, ó, logaritmo de 2 na base 2 dá 1. Logaritmo de 0,6 na base 0,6 dá 1. Logaritmo de 2/3 na base 2/3 dá 1. Então, percebeu essa igualdade? Não pensa muito. O resultado é 1, tá? Então, essas consequências já está dando para ver que vai ajudar em muito na hora da gente poder montar algumas expressões, tá? A gente não precisa ficar montando, dizendo que o log é igual a x e fazer toda aquela equação exponencial. Basta a gente memorizar essas consequências, tá? Vamos para a terceira consequência, são 5 ao total. Então, a terceira consequência. Quando o logaritmando for uma potência da base, o logaritmo é o expoente do logaritmando. Então, olha a situação que eu estou vendo aqui embaixo. Tá vendo? Ó, o meu logaritmando é uma potência, onde a base dessa potência é igual à base do logaritmo. Então, o resultado desse tipo de logaritmo é o expoente, tá? Então, aqui, ó, log de 2/3 na base 2. Repara que essa base do logaritmo e a base da potência são iguais. Então, qual é a resposta? O expoente. Olha lá, 3, tá vendo? Mesma coisa acontece aqui na letra B, ó. São iguais as duas bases da potência do logaritmando e do logaritmo. Então, o nosso resultado é o expoente. Essa consequência ela é muito interessante para a gente, sabe? Faz a gente montar contas com muito mais rapidez. Aqui, ó, mas professora, aqui 1/5, 0,2, como assim? É porque 0,2, se você transforma numa fração, vira 1/5. Então, essa quantidade são iguais. Então, aqui o nosso logaritmo vale 6, tá? Então, terceira consequência. Quarta consequência. A potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Então eu tenho uma potência onde o expoente é um logaritmo. Percebeu que a base desse logaritmo é igual à base da potência, então o nosso resultado vai ser o logaritmando, o B. Então, olha aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho 2, que é a base. Aqui o expoente é um logaritmo, é o logaritmo de 4 na base 2. Então, repara, ó, essa base aqui é igual a essa daqui. Então, a nossa resposta é o logaritmando, é 4, tá? Aqui, ó, eu tenho 9 elevado a log de 10 na base 9, e aí o meu resultado é 10. É esse número que está aqui. Então, percebeu que isso aqui é uma potência, aonde esse número, que é a base da potência, é igual a esse número, que é a base do logaritmo, então o resultado vai ser sempre o logaritmando, um número diferente. Então, aqui, ó, iguais, o resultado é esse número aqui que é diferente. E vamos para a quinta consequência. A igualdade de dois logaritmos em uma mesma base se verifica quando os logaritmos forem iguais. Então, olha essa ideia aqui, ó. Eu tenho log de B na base A.
Eu estou dizendo que isso é igual ao log de C na base A. Então, desde o momento que eles têm a mesma base, esse logaritmando aqui B, ele deve ser igual a esse outro logaritmando aqui C, tá? Então, B é igual a C. Esse tipo de consequência ela é também interessante porque nos ajuda a resolver muito expressões. Então, olha aqui, ó, logaritmo de x base 2. Estou dizendo que isso é igual ao logaritmo de 4 base 2. Então, isso quer dizer que esse x e esse 4 são iguais. Então, x é igual a 4. Mesma coisa aqui, ó, logaritmo de x base 8. Logaritmo de 13 base 8. Então, ó, bases iguais, esse x e esse 13 são iguais, tá? Logaritmo de x na base raiz 14. Logaritmo de 10 na base raiz 14. Então, esse x e esse 10, né, são iguais, desde o momento que as duas bases dos logaritmos também sejam, tá? Agora, vamos ver alguns exemplos de aplicação. O primeiro, calcular o valor da expressão. Então, olha a minha expressão, eu tenho 2, que é uma base, e em cima desse 2 eu tenho um expoente, que é a expressão log de 5 na base 6, vezes o log de 6 na base 2. Como é que a gente vai fazer aplicando, né, resolver essa expressão, aplicando essas consequências? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou trazer a expressão para cá, né? Dá para ver aí que eu trouxe a mesma expressão. E agora o que eu vou fazer é mexer com a localização desse produto, desses dois fatores. Eu vou pegar esse fator aqui, vou botar para cá, e esse daqui eu vou botar para cá. Só vou trocar, tá? O lado desses fatores. Né? Eu posso fazer isso porque existe uma propriedade da multiplicação que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, olha lá. Eu fiz essa alteração, botei esse log de 6 na base 2 aqui. E aí, repara que eu botei entre parênteses porque eu tenho aqui uma daquelas 5 consequências, tá? Se eu não me engano, é a quarta consequência, onde esse valor aqui é igual a esse. Então, toda vez que isso acontece, o resultado é o meu logaritmando, tá? Então, aqui, ó, vai ficar o 6, então, tá? É o resultado disso daqui, ó, dá 6. E aí, eu vou botar esse 6 elevado a esse valor. Repara que, novamente, vai acontecer a quarta consequência. Esse termo aqui e esse termo aqui são iguais. Então, qual é o resultado? É o logaritmando, é o valor de 5, tá? Então, tá aí a minha resposta. Minha resposta é 5. Então, a solução para essa expressão aqui, no final das contas, vai dar 5, tá? Vamos a um segundo exemplo. Calcular x na igualdade. Eu tenho log x menos 1 na base 5 e estou dizendo que isso é igual ao log de 7 na base 5. Repara que os dois logaritmos têm a mesma base. Então, eu posso aplicar aqui aquela quinta consequência, tá? Então, solução. Como as bases são iguais, os dois logaritmandos também devem ser iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o x menos 1 com 7. E daí eu vou trabalhar essa pequena expressão de primeiro grau para achar o valor de x. Coloco esse menos 1 para o outro lado, ele vai positivo, somo e vai dar 8. Então, tá aí a minha resposta. Meu x é igual a 8, ok? Bom, e agora eu vou pedir para que vocês façam as tarefas da apostila, tá? Da apostila que eu anexei a essa matéria. Não vou pedir todos os exercícios, aí vocês vejam, né, lá nas orientações da plataforma, quais são os exercícios que eu estou pedindo no momento, tá certo? Então é isso, gente. A nossa aula fica por aqui, termina aqui, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Dúvidas, ou no chat da plataforma, nos dias que nós temos aula, tá? Ou então pelo WhatsApp, tá ok? Naqueles dias também que nós temos aula, que no caso aí eu acho que são terças e quintas. Aí vai depender, tá bom? Um abraço.